minha luta é enquanto mulher negra, né, remanescente de quilombo, trabalhadora rural, trabalhadora urbana, uma vez que a gente vim para a cidade aos meus 13 anos, né, mas trabalhei lá no quilombo, nas pequenas hortas comunitárias e nas terras dos imigrantes alemães, né, trabalhei em terras que eram dos quilombolas, mas depois foram dadas para os imigrantes. Nós somos imigrantes também trazidos para trabalhar. Eu sempre digo, nós negros somos matéria-prima importada para o trabalho, né? E por isso que, além de falar do trabalho doméstico, eu quis falar sobre a educação, essa educação que foi negada aos negros e negras, às crianças negras dos quilombos, e eu era uma delas. Então, eu vim para a cidade com 13 anos, foi onde eu fui começar a estudar numa escola assistencial, onde eu fui escrever o nome da minha cidade, que era Pelotas, e um bloquinho de material reciclado. Eu não consegui colocar Pelotas ali, porque faltou espaço. Eu queria colocar as letras dos tamanhos que estavam no quadro. Então, por isso que eu me sinto bem à vontade para falar sobre essa questão da exclusão do povo negro, povo indígena. Acho que é o meu espaço de fala, né? Falando sobre o meu povo, sobre mim, né? E a educação negada é que faz com que muita gente fique para trás em muitas coisas, né? Hoje, quando a gente fala em igualdade, é preciso muito dar autoestima para esse povo, ter conhecimento, não sonegar a informação. Porque para nós, povo negro, foi sonegado, foi negado da gente poder estudar, né? A avó, mãe, bisavó, isso tudo pessoal que nessa região e em outras regiões também do país e do mundo, onde houve o racismo acentuado, nossa cidade foi a última a abolir a escravidão aí, e ainda hoje a gente vê trabalhadoras domésticas trabalhando no chamado trabalho análogo à escravidão. Quer dizer, o sonho escravocrata continua, e não é de graça que o atual governo, em muitos aspectos, não quer que o povo tenha o curso de história, antropologia, essas questões todas, porque não quer que o povão saiba a história real. E nós, enquanto negros e brancos, solidários à luta da inclusão, da igualdade, nós temos que somar força para que isso seja ampliado e seja estimulado a este povo ter acesso à informação. Porque a gente quer igualdade. Eu mesmo fui a primeira mulher negra candidata a deputada federal lá em 1990. Quer dizer, nos anos 80 eu tomei consciência da minha história, consegui ver que a minha alma não é branca, porque quando eu era empregada doméstica, aí me dizia, mas tu é uma negra de alma branca. Eu ficava quieta, né? Ou então, mulata. Minha alma não tem cor, minha mãe era uma mulher negra, né? Meu pai era o cruzamento de índio com negro, meu avô, a mãe do meu pai era italiana, e quando se uniu com o meu avô bugre, né, que era índio com africano, ela foi deserdada. Depois que chego na cidade, que faço bom trabalho, aí sou considerada negra da alma branca, outras conversam mulata, mulata, porque há pouco tempo eu vi um debate na Câmara Federal e eu vi uma professora falar, bom, mulata é o cruzamento de égua com burro. Bom, aí eu fiquei vendo, bom, mas essa palavra não dá para a gente usar. Minha mãe era uma mulher, tenho maior orgulho dela, né? Meu pai era uma mistura de italiano com bugre, né, como se diz assim, mas se considerava negro, porque também não conseguiu estudar, porque tinha cor escura, que nem eu. O meu também não, né? Ninguém podia estudar. Então, isso é uma negação da escolaridade que teve o povo negro, o povo misturado, o povo que se declarava negro, ou cabelo enroladinho lá, mais escuro, que ficou na minha mente, depois que os anos vai passando, lá nos anos 80, quando vem a campanha da fraternidade, ouvi o clamor desse povo, desempenhado pela Igreja Católica, eu vou vendo as histórias, aí vou vendo a princesa não era tudo. Os primeiros indigentes que teve, primeiros velhos ancião na rua, foi o povo negro, né? Os velhos negros, né? Então, a gente vê histórias assim, que só uma educação hoje, com uma inclusão desses dados, que é da sociologia, da antropologia, da história, que vai contar isso para o povo. Eu tenho ensino fundamental e hoje eu vejo muita gente que não tem escolaridade para estar usando a internet com grande potência,
A maioria das trabalhadoras domésticas também não tem, e a maioria esmagadora é a mulher negra da categoria, mas eu escolhi falar sobre mais educação, porque hoje é preciso as forças que querem realmente a inclusão social e a igualdade, nós temos que trabalhar a oportunidade de formação. A autoestima é muito valiosa. A gente tem curso online, tanto no apoio psicológico, para dar apoio psicológico, curso sobre saúde, para as trabalhadoras poderem superar essa situação de pandemia, desemprego. Tem gente que foi dispensada, as trabalhadoras diaristas, que são trabalhadora doméstica, que não é outra categoria, diarista doméstica é trabalhadora doméstica, foram dispensadas. Então, isso mexe muito com o emocional. Quem estava com carteira assinada recebeu auxílio emergencial, quem não estava ficou à mercê desse auxílio, que agora ficou de 150. Eu só queria que o presidente, os ministros, os deputados trocassem o salário deles por um mês, fosse ver com 150, R$ 200, ou até mesmo 600, que a gente está lutando, que seja no mínimo R$ 600. Mas a educação para esse povo que ficou a caminho, que ficou sem autoestima, porque os nossos antepassados, pelo fato de não poder estudar, muitos até se acomodaram. Bom, de repente eu mereço isso, não ir para a escola. Mas eu lá fora, quando todos os meus primos, que eram claros, cabelo liso, foram para a escola, e só uma que a minha tia não deixou ir para a escola, que era da mesma minha idade, para me acompanhar, eu nem percebi aquilo, sabia? Porque a gente era da lavoura, o meu brinquedo foi os instrumentos de trabalho na lavoura, e depois, quando eu vim para a cidade, já assumi, já ajudar minha mãe a lavar roupa para fora, aquela trabalhadora doméstica, e também lavava roupa para fora, eu comecei a ajudar, e aí, com ferro a carvão, então era uma confusão, que às vezes o ferro queria apagar as brasas, aí eu assoprava, acabava sujando toda a roupa, tinha que lavar tudo de novo. Mas era isso, um turno no colégio, outro turno lavando roupa, e depois, já aos 14, já fui trabalhar, assumi uma casa de família para trabalhar, cuidar da criança e fazer todo o serviço da casa. Eu comecei, meus 20 anos, já comecei a militância já também no movimento social, criação de comunidade eclesial de base, pastoral da doméstica, depois associação dos trabalhadores domésticos, depois sindicato, depois federação, conselho nacional, e vai essa militância toda aí. Quando a gente vai descobrindo a história, a gente vai descobrindo que tem muito chão para a gente caminhar na ajuda do despertar de empoderamento das mulheres. Mas aí, quando eu vou para o Congresso Nacional, em 1989, eu conheci Laudelina Campos de Melo e Benedita da Silva, né? E aí, depois, várias histórias que a gente vê, né, enquanto povo negro, Anastácia, Carolina de Jesus, várias mulheres negras que, para mim, foram e são educadoras, mesmo sem ser professoras. E quando eu vejo professoras que levam também o despertar do apoio da gente seguir uma caminhada no movimento social com a educação, aí eu cito a professora Vera Triunfo, que, para mim, em matéria de deslanchar a nível nacional a minha consciência de negritude, junto com os agentes pastorais negros, professora Vera Triunfo, para mim, uma referência muito grande no Rio Grande do Sul. Para mim, foi um grande incentivo, com um espelhamento, com empoderamento, com a transmissão de apoio que me deram essas mulheres, né? E outras que também seguem a luta, que é o caso da Sandra Lee, que acho que foi ela que me indicou para ser uma convidada para esse debate, esse enriquecimento de troca de experiência e de ouvir outras pessoas que se integram nessa luta, e que incentivam a levar o conhecimento às camadas que estão aí vivendo, resistindo a essa exclusão que a gente tem no Brasil, né? Eu fui 3 vezes candidata a vereadora, mas a primeira vez eu fui candidata a deputada federal mesmo, porque eu sei que é lá em Brasília que votam a favor do povo e que votam contra a população também. E que nós, povo excluído, povo empobrecido, povo negros e índios e brancos excluídos aí, que estão sofrendo na carne o retrocesso político, é importante que nos unamos com todas as forças positivas, forças que lutam e que querem realmente a igualdade de oportunidade para toda a população, porque Deus não é só para um grupo, é para todos. E a gente, sabendo disso, é que a gente
tenta caminhar, tenta trilhar pelos caminhos de derrota a tudo que impede o povo a viver melhor, de ter uma vida melhor.